Tranquilo, vamos lá. Olá, amigos do esporte e do basquete. Vamos com mais uma entrevista do nosso projeto Muito Além da Educação Física, que traz pessoas que são formadas na nossa área, mas que abraçaram outros caminhos, né? E hoje eu estou recebendo aqui com muita satisfação o meu amigo Jorge Hatzidakis, uma pessoa com quem eu tenho uma história bastante legal, principalmente histórias olímpicas, né, Jorge? E o Jorge é uma pessoa que tem aí Isso aí. uma carreira muito bacana, ele abraçou vários caminhos, eu acho que o nosso papo vai ser muito produtivo. Jorge, obrigado aí pela participação e muito obrigado mesmo, e eu tenho certeza que a tua participação vai trazer muitas coisas interessantes aí para as pessoas que vão nos assistir. Eu que agradeço, Dante, é uma honra muito grande estar participando desse seu programa e me coloco à disposição. Como você disse, somos amigos há mais de 40 anos, né? Aliás, completando 40 desde 96, que foi em Dallas, Atlanta, mas estou à tua disposição. Não precisa falar o tempo, né, Jorge? Pô. Então, Jorge, é o seguinte, a ideia aqui, né, é trazer pessoas que se formaram na nossa área, e como todos, né, que entram na área, eu tenho certeza que você também, assim como eu tive, um objetivo, né, por que fazer educação física? Então, a minha primeira pergunta é exatamente essa, né, por que a educação física e depois como que as coisas se desenrolaram na sua carreira, e aí a gente vai estender esse papo aí para essas áreas que você abraçou. Ok, na realidade, eu nunca pensei em fazer educação física, né? Eu comecei fazendo faculdade de engenharia, fiz 8 anos de engenharia, mas por característica própria, sempre desde a época de colegial, as pessoas me colocavam para fazer coisas para elas. Então, eu participava de centro cívico, diretório acadêmico, e etc. E quando eu entrei na faculdade de engenharia, logo no primeiro ano, me deram uma tarefa, organizar o campeonato interno de basquete. Aí eu comecei a organizar de basquete, futebol de salão, vôlei, fundei a Atlética, comecei a trabalhar no Paulistano, e aí eu criei vergonha, comparei, ainda faltavam 3 anos para mim fazer educação física, eu resolvi, para terminar o curso de engenharia, eu falei, quer saber de uma coisa? Abandonei a engenharia e fui fazer educação física, que eu tinha certeza que iria melhorar o meu desempenho nessa área de eventos esportivos, ia me preparar melhor para enfrentar esse mundo do esporte que é tão importante e tão complexo como a gente aprende na Faculdade de Educação Física. E aí eu me formei lá na FEC do ABC. Muito bem, Jorge. E aí, qua- quais foram, né? No início, você chegou a atuar na nossa área especificamente, aquelas coisas que são triviais, né? O professor de escola, o clube, a academia, como é que foi essa sua trajetória? Eu tenho a honra, eu sempre digo que eu tive uma vantagem muito grande, que eu já atuei em prática, situando-se a área de fitness, de academia, eu já atuei praticamente em todas as áreas da educação física. Fui professor de educação física escolar, fui professor universitário, fui coordenador de curso, fiz o meu mestrado, aliás, você foi meu professor no mestrado, e o tempo inteiro atuando, desde 79, quando eu comecei a organizar campeonatos, eu atuei nesse sentido, mas o meu foco principal era a realização de eventos. Como eu te disse, eu fundei a Atlética na Faculdade de Engenharia e hoje mesmo eu estava conversando com um amigo que era da FAP, que foi o primeiro colega que a gente fez jogos interuniversidades, né? Nós fizemos depois o Intereng no CPUSP e aí eu acabei entrando na FUP, levando minha Atlética na FUP e lá acabei criando uma amizade, fui convidado para ser vice-presidente e toda a minha carreira foi isso, né? Eu passei por eventos esportivos, aí eu, com a amizade que eu tinha na FUP, me convidaram para trabalhar no Clube Atlético Paulistano. Então, durante 3 anos, eu cuidei de toda a programação esportiva do Clube Atlético Paulistano. E aí já trabalhei na prefeitura lá atrás como num dos clubes da prefeitura, o Teófilo Otoni, lá na Zona Leste, em Itaquera. E aí foi desenvolvendo minha carreira, procurando me aperfeiçoar cada vez mais, estudar cada vez mais, porque nesse mundo nosso a gente não pode parar, senão a gente é engolido pelas novas gerações. Com certeza, com certeza. Então, Jorge, uma das tuas facetas, né, das várias que você tem que eu conheço, é o seu interesse pelo olimpismo.
E você sempre foi uma pessoa que trabalhou muito e que tem um conhecimento olímpico extremamente forte, muito grande. Como é que surgiu esse seu interesse pelo olimpismo e até para você despertar nesses jovens, né, essa paixão pelo olimpismo? Eu sei que existe a Academia Olímpica, da qual você participou. E como é que foi esse interesse pelos Jogos Olímpicos e pelo movimento olímpico, não só os Jogos, né? Pelo movimento olímpico de uma maneira geral? Bem, Nath, quando eu terminei a faculdade de Educação Física, meu pai me deu de presente uma viagem para a Grécia. E eu tenho um irmão lá, né? E fui passar 3 meses na Grécia. E aí eu fui fazer turismo e caí na cidade de Olímpia. Aí, quando eu estava fazendo turismo em Olímpia, fui visitar o sítio arqueológico de Olímpia, o Museu de Olímpia, e me perguntaram se eu conhecia a Academia Olímpica Internacional. Eu falei que não, aí me indicaram o caminho, eu fui lá conversar com o diretor da academia. Como eu falava grego, falo grego fluentemente, nós batemos um papo muito interessante, e aí ele me perguntou se eu ia participar da Young Session, da sessão que ia ter na academia. Eu não fazia ideia o que era, né? Aí ele me explicou, aí eu tinha um amigo, que é meu amigo até hoje, Alberto Murray, que é neto do Major Padilha, e naquele tempo não tinha e-mail, tinha que ser na base da carta, na base do telefone. Gastei uma nota de telefone para ele, pedindo para o Comitê Olímpico Brasileiro me indicar como participante da Young Session. E a amizade é tanto que uma semana depois, o pessoal da Academia Olímpica Internacional me chamou, as inscrições estavam encerradas, mas como o Major Padilha era muito respeitado e, como o pessoal falava, ele manda na Academia Olímpica, acabaram me convidando para participar da Young Session. E a Young Session, na realidade, são 15 dias de estudo sobre os mais diversos temas do olimpismo, né? Toda a história olímpica, sobre temas diversos. Naquele ano que eu estava, foi justamente a mulher e o esporte, né? Isso lá em 1990, que era um tema que estava começando a borbulhar. E aí eu comecei a participar, foi uma sessão com 280 pessoas de mais de 110 países diferentes. E as atividades foram muito bacanas, né? Acabei tendo conhecimento de pessoas de todo mundo, a gente acabou criando um vínculo de amizade muito grande. Todo ano a Academia Olímpica publica um livro azul com os temas dos trabalhos que foram apresentados. E no retorno, o compromisso que os membros da Academia Olímpica têm é justamente divulgar o movimento olímpico e divulgar os valores do olimpismo. Então, desde 1990 que eu procuro fazer exposições, dar palestras, oferecer os meus trabalhos gratuitamente como voluntário a qualquer um que queira saber sobre o olimpismo, sobre o movimento olímpico, sobre o Barão de Coubertin. Hoje eu sou vice-presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin. Lembrando que o movimento olímpico é muito mais do que Jogos Olímpicos. O movimento olímpico é uma maneira de viver. O Barão de Coubertin sempre defendeu essa questão que é um modo de vida, um modo de ter lealdade, de respeitar as regras, respeitar as pessoas. E realmente me fascinou muito isso. E todo esse tempo, além de dar palestras, além de fazer exposições, eu comecei a colecionar artigos olímpicos, né? E hoje eu tenho por exemplo, eu tenho réplica de todas as medalhas olímpicas, desde o México, 1968. Eu tenho a coleção de todos os mascotes olímpicos, menos o do Canadá, que está muito caro, não consegui comprar ainda. Selos. Hoje eu coleciono, e focando, né, foi diminuindo. Antigamente eu colecionava selos de tudo, aí só esporte, aí só olimpismo. Hoje eu só coleciono selos do Barão de Coubertin, né, selos e moedas. E isso realmente é uma história muito bacana que eu adoro desenvolver. Quem estuda olimpismo acaba abrindo as portas do mundo, conhecendo diversas pessoas. O Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin tem realizado diversas atividades. Aí nós conseguimos fundar, juntamente com o professor Lamartine Pereira da Costa, a Academia Olímpica Brasileira. Ela se desenvolveu durante um bom tempo, aí ela foi interrompida, ficou quase 8 anos, 10 anos parada, mas felizmente nós formamos um grupo e conseguimos, na atual gestão do presidente Laporta, ele reativou a Academia Olímpica Brasileira, que já realizou 2 anos seguidos na Kobe Expo, um fórum de estudos olímpicos, que já está na sua 10ª edição, e esse ano teremos novamente o Fórum de Estudos Olímpicos, agora oficialmente pela Academia Olímpica Brasileira. O Laporta é o presidente da academia, a Yane Marques é a vice-presidente da Academia Olímpica Brasileira, que voltou a funcionar a todo vapor. Então, Jorge,
por exemplo, para um jovem, né, que se interessa por esse movimento, existe um caminho para chegar na academia? O melhor caminho é participar dos fóruns olímpicos, né? Então, agora na COB Expo nós teremos um fórum olímpico onde se apresentam diversos trabalhos. O ideal é que sua faculdade ou sua instituição crie um grupo de estudos olímpicos. E a partir dos grupos olímpicos você apresenta trabalhos de iniciação científica, apresenta trabalhos diversos discutindo o movimento olímpico. Então, hoje nós temos uns 10 centros de educação olímpica pelo Brasil, todos orientados por professores doutores que acabam criando esse vínculo com seus alunos. E, como foi dito hoje, é muito fácil. Lá na década de 90 você não tinha internet, então era mais lento você ter conhecimento. E hoje, com a internet, você aprende tudo. O que você precisar, entra no site do COI, entra no site do COB, você tem material incansável, uma série de livros sobre o Barão de Coubertin, e o caminho é estudar. O caminho é ler sobre o Barão de Coubertin, entender que não são só os Jogos Olímpicos, é a pontinha do universo olímpico. Então, nós estamos acompanhando agora os Jogos Olímpicos de Inverno, ganhamos a primeira medalha olímpica de inverno de ouro, mas é muito mais do que isso. Então, todo o trabalho que o Comitê Olímpico do Brasil faz entre os Jogos e outros, existe a possibilidade de você trabalhar como voluntário durante os Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, sempre é bem-vindo. Nos Jogos Olímpicos de 2016, tinha diversos alunos que se voluntariaram, e aí você acaba criando amizade com diversas pessoas e acaba sendo convidado a participar de diversos eventos do movimento olímpico, sempre mostrando como é importante os Jogos Olímpicos para os nossos jovens. Você tem os Jogos Olímpicos da Juventude, então você não precisa ser atleta, você precisa gostar de escolher um tema, estudar, conhecer um pouquinho a história do Barão de Coubertin. Nós temos muitos livros gratuitos, é só entrar no site do Comitê Brasileiro de Coubertin. Você tem mais de 10 livros para serem baixados, contando toda a história e todas as ideias do Barão de Coubertin. E eu diariamente posto algumas frases dele, tanto no Facebook quanto no LinkedIn, dia a dia, ideias do Barão de Coubertin, para as pessoas que se interessarem verem como ele pensava o movimento olímpico e o olimpismo na vida dele. Então, já você colocou uma coisa interessante aí, né? A questão do voluntariado. Eu, inclusive, fui voluntário em 2016, mas várias entrevistas que eu já fiz Bom, nesse projeto anteriormente, né? Na primeira fase desse projeto, e agora também entrevistas que estão sendo feitas, muitos alunos de educação física saíram de um voluntariado até para ocupar cargos interessantes, até nos comitês olímpicos nacionais e internacionais. Então, esse caminho do voluntariado é muito bacana. É muito bacana porque a gente tem a chance, né? Você vê, até mesmo as pessoas mais experientes como nós, né? Você vai para um voluntariado, você acaba tendo contato, nossa, com o mundo olímpico, com pessoas espetaculares, com atletas, com dirigentes, bom, enfim. Então, o voluntariado passa a ser um caminho muito interessante, e é o que você falou, né? Hoje, a facilidade da internet, a facilidade de você poder, num clique, acessar milhões de artigos, de coisas que você pode, eu acho que é um caminho muito legal. Bom, Jorge, a segunda parte do nosso papo, né? Você sempre esteve muito envolvido, como você falou, né? Com eventos, com a FUP. E aí, num determinado momento, você também, e esse momento atual, né? Você também está num cargo público. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse cargo. Você atualmente faz parte da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, né? Qual a sua função e como que você chegou lá? Evidentemente, aí existe uma questão de confiança de quem ocupa o cargo, de quem indica para o cargo, mas qual a formação necessária para você ocupar um cargo tão importante como esse? bem, né, só pegando o teu gancho do voluntariado, é muito importante reforçar isso para os alunos, né? O aluno tem que entender que voluntariado é para você aprender e não para ganhar dinheiro. Sim. Antigamente, a nossa turma falava, tem jogos, quem vai aprender? Nós íamos que nem doido para aprender, né? Hoje tem aquela história, o que eu vou ganhar? Não pode ser assim. Aprenda que ser voluntário é ter experiência, conhecer pessoas e abrir oportunidades para o seu trabalho futuro. Como eu disse anteriormente, eu sou muito
eu gosto muito de trabalhar com palestras, eu tenho uma empresa de organização de eventos, então organizei uma série de eventos, Copa Guaraná Antártica, Vibração Nestlé, Copa Correios, e desde então eu tenho feito diversas palestras, né? E sempre que tem algum debate, eu gosto de participar. Então, num desses debates, estava participando lá de Brasília a secretária nacional de Esportes e Lazer, a Fabiola Molina. Então, num debate, a gente debateu, conversou, trocou ideias, e um mês depois ela me liga: Jorge, tem um cargo de diretor aqui em Brasília, eu gostaria de te convidar. Quer dizer, não havia indicação política, foi apenas pelo conhecimento que ela teve através das nossas ideias de um debate, e eu acabei aceitando o desafio de sair da política privada e ir para a política pública. Então, eu passei 3 anos lá em Brasília, no Ministério da Cidadania, naquela época não era Ministério do Esporte, na Secretaria Nacional de Esportes, Lazer e Inclusão Social, como diretor de programas. Então, desenvolver o planejamento para a inclusão social através do esporte. Com a mudança de governo, e esse é o grande risco de quem trabalha na área pública, eu fui exonerado, estava voltando para tomar a minha vida, quando surgiu a oportunidade e me indicaram para a secretária Helena Reis, me deram boas referências pelo conhecimento que a gente tem, que eu entendia de tecnologia no esporte e que eu entendia de esporte. Passei por entrevista e a secretária acabou me contratando para ser assessor direto dela. Então, durante 2 anos, eu fui assessor da secretária Helena Reis, a gente ajudava ela, orientava ela numa série de questões que ela perguntava, o que podíamos fazer, o que não podíamos fazer. Acabamos indo para os Jogos Olímpicos juntos, para Paris, tive a oportunidade de ir para a China, acompanhar uma série de eventos representando a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, e foi uma experiência ímpar. E há 4 meses atrás, a Coronel Helena resolveu me promover para chefe da divisão de esportes. Então, hoje, eu sou o responsável por todas as competições esportivas que a Secretaria de Esportes promove. Então, lembrando um pouquinho de política pública. Voltando lá como assessor, eu organizei a política pública do Estado de São Paulo, porque todo mundo fala em política pública, mas ninguém escreve e ninguém aprovou essa política pública. Eu fiz o documento inicial, aí na época o coordenador de esportes, Alessandro, redigiu um projeto de lei que foi encaminhado, está sendo encaminhado para a Assembleia Legislativa para aprovar a política pública do Estado de São Paulo, que é justamente dizer o que o Estado faz para a população e quais são os eventos e quais são as atividades que se preparam para a população praticar atividade física e esporte. E hoje, dentro disso, eu cuido de todos os jogos. Então, jogos escolares de São Paulo, jogos da juventude, jogos regionais, jogos abertos, jogos da melhor idade e uma série de copas. Então, você tem a Copa de Futebol José Astolfi, Copa de Vôlei, Copa de Basquete, Copa de Handebol, Copa de Futebol de Salão, Copa de Ginástica Artística, Copa de Ginástica Rítmica e a Ginastrada. Então, todos esses eventos estão sob minha supervisão e eu tenho a felicidade de ter uma equipe muito boa na Secretaria de Esportes. Então, são funcionários que estão há mais de 40 anos, são muito dedicados, são muito comprometidos com essa política pública, o que facilita muito o trabalho de coordenação. E assumi uma nova coordenadora, agora é coordenadora geral, que ela é muito interessante também, ela tem me ajudado muito, me dado algumas orientações nesse sentido, para a gente desenvolver cada vez mais o esporte do Estado de São Paulo. Nesse momento, nós estamos elaborando todo o calendário deste ano do Estado de São Paulo, bem como revisando todos os regulamentos, regimentos, normas e procedimentos dos municípios para participarem e para organizarem essas competições. Então, Jorge, como a gente pode perceber, né, é um cargo que exige um conhecimento muito amplo, né? Não é só o conhecimento técnico das modalidades esportivas, né? Como é que você, com toda essa experiência, né, o que se você já colocou, né, a questão do estudar e de se aperfeiçoar e estar o tempo todo atualizado, né? Eu diria, existe algum tipo de conhecimento, além do conhecimento técnico, né? Que outro tipo de conhecimento é necessário para você poder ter essa visão tão ampla, né, de tudo o que acontece em termos do esporte? Eu sempre digo para os alunos que, primeiro, não pode parar de estudar, você tem que fazer uma pós-graduação.
Infelizmente, os cursos de educação física têm uma carga muito pequena de gestão esportiva, então você precisa ter noção de gestão esportiva entre os assuntos, além de gerir toda a parte técnica, você tem que ter um relacionamento político com as pessoas, relacionamento político com os municípios, você tem que saber assumir compromissos e cumprir os seus compromissos, você tem que ter toda uma preparação para conhecimento de contabilidade, né? Então você tem que saber quanto dinheiro você tem em caixa, quanto você vai investir, como você vai investir. Recursos humanos, você tem que saber trabalhar com as pessoas, respeitar as características das pessoas. Isso foi uma experiência que eu tive quando eu era coordenador de curso, né? Que a gente tinha que conviver com mais de 120 professores, com o gênio, você sabe disso, com os gênios mais diferentes do mundo, desde aquele que é bacana, legal, até aquele que é arrogante, metido, não gosta e quebra o pau. Então, é uma situação que você tem que ter jogo de cintura para conseguir resolver problemas. Resolução de problemas é um ponto fundamental. Por quê? Porque o tempo inteiro aparecem pequenos, médios e grandes problemas. Então, por exemplo, quando um município desiste o município se inscreve no começo do ano, aí faltando 2 meses, não vou fazer mais os jogos. Então, você tem que ter todo o conhecimento político para correr atrás de outro município, ir atrás do prefeito, convencê-lo que o dinheiro que a secretaria repassa é o suficiente para fazer os jogos. Lembrando que todos esses eventos, um ponto que a gente sempre destacou na Secretaria de Esportes, é o turismo esportivo. Então, todos esses grandes eventos atraem público para o seu município, especialmente em pequenos municípios. Então, tem município de 30 mil habitantes que faz uma Copa, nessa Copa vão mais 500 pessoas. Então, movimenta todo o comércio local, movimenta toda a população, você cria um motivo de entretenimento dentro do seu município, e aí você, como gestor público, tem que saber explorar isso. Acima de tudo, eu sempre digo para os alunos e para todos que fazem, se você assume uma secretaria, qual é o seu plano? O que você vai fazer? Né? Então, hoje nós estamos preparando um curso justamente para os gestores públicos, porque tem um monte de secretário de esportes que foi colocado lá por motivo político. Ele não tem conhecimento técnico para realizar. Ele está lá por política, e eu costumo dizer que o papel da Secretaria de Esportes é arrecadar voto para o prefeito. O pessoal fica bravo comigo, mas é verdade. Então, você, como secretário municipal, você tem que primeiro conhecer o seu público, conhecer o que o município quer, o que os munícipes gostam de praticar de atividade física e esporte. Segundo, conhecer e respeitar a sua equipe. Né? Então, não adianta você chegar lá, vamos mandar todo mundo embora, vou colocar todo mundo novo. Não funciona assim. Quem comanda uma Secretaria de Esportes é sempre do terceiro escalão para baixo. Eles estão lá há anos, são funcionários públicos concursados, eles sabem como fazer, o que fazer. Então, é muito importante qualquer gestor esportivo ter a humildade de ouvir os mais experientes. Isso é fundamental. Não adianta você achar que você vai mudar o mundo. No poder público, as mudanças ocorrem devagar. Você não consegue transformar tudo que acontece de uma hora para outra. Então, você tem normalmente 4 anos de mandato. No primeiro ano, você vai aprender, e aí, os outros 2 anos, você vai conseguir ajeitar o que você quer, colocar suas ideias em prática. E no último ano, você não pode fazer mudança, porque é eleição, e aí você começa a mudar muito, perde voto. Então, é todo um processo que você aprende no seu dia a dia. Infelizmente, os cursos de educação física não preparam os secretários para isso. Nós temos um velho amigo nosso, formado pela Universidade de São Paulo, que se tornou secretário em Santo André, lá há 30 anos atrás, não vou citar o nome. Mas ele entrou, com todo respeito, perdido. Ele assumiu a secretaria e não sabia o que fazer. Por quê? Porque nós não aprendemos isso na Faculdade de Educação Física. O nosso conteúdo de gestão, e aí vale gestão de tudo, né? Gestão da sua carreira, gestão de academia. Normalmente é uma disciplina de 1 semestre, 2 semestres no máximo, que tem que ensinar tudo de gestão. E não é o suficiente. Por isso que a gente sugere que se façam os cursos de pós-graduação. Você tem uma série de cursos de pós-graduação em gestão, preferencialmente encontrar aqueles cursos que são mais genéricos. Né? Hoje tem muito curso voltado só para o futebol, e não é esse o caminho. Você tem que procurar cursos mais genéricos, que aí te prepara para enfrentar o mercado de gestão esportiva como um todo, não só na área pública, mas na área privada também. Muito bom, Jorge. Acho que você deu 2 depoimentos aí, né, que são muito importantes. Um, despertando
despertando esse pessoal para as questões olímpicas, né, que eu acho que é um assunto muito bacana. Eu gosto muito, principalmente de história, você sabe disso, você mesmo já me ajudou bastante numa época que nós fizemos aqui em São Caetano um trabalho numa escola sobre Olimpíada, que foi acho que foi nos Jogos Olímpicos de 96, se não me falha a memória. E Sim. essa questão do trabalho, né, em cargo público, porque muitas vezes as pessoas acham que trabalho em cargo público é só você chegar lá, sentar na cadeira e tudo bem, né? Como é um cargo, entre aspas, político, né? Tudo bem, qualquer coisa que eu fizer tá bom. E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, quanto mais lastro você tiver, né? Quanto mais base, não só teórica, e a experiência também eu acredito que conta muito, né? Toda essa sua experiência, com certeza, contribuiu e contribui muito para que você tenha aí esse trabalho bem desenvolvido. Enfim, Jorge, a gente já está chegando mais ou menos no final do nosso papo aqui. Eu gostaria que você desse aí uma palavra final as pessoas que vão nos assistir, que são professores, técnicos, alunos, né? E aí eu acho que não importa o cargo, não importa a idade, porque a idade é o que menos diz respeito a você ter vontade de fazer as coisas. Eu gostaria que você desse uma palavra final para esse público e aí a gente já vai encerrando o nosso bate-papo. Legal, Dante. Eu costumo dizer para todas as pessoas que trabalham comigo que você não pode ser bananão. Você tem que se mexer. Você tem que ter iniciativa, logicamente, sem querer passar por cima do seu chefe. Essa semana recebemos um estagiário novo lá na secretaria. É estagiário, aluno de educação física, e ele é uma pessoa super interessada. Quer dizer, ele já chegou, já está vendo o regulamento, já está fazendo um monte de coisa. Quer dizer, é uma pessoa que tem aptidão e vai ter um futuro muito bom nessa área. O que nós não podemos ter é medo de promover as coisas. Quem é professor de escola, eu sempre costumo dizer, professor de educação física numa escola tem que ser mandar na escola. Tem que fazer campeonato de vôlei, basquete, dar treinamento, participar de jogos. Hoje eu tenho assim, mas eu não ganho nada para isso. Gente, o ganho político, entre aspas, que você tem, se você é líder na escola, o prazer que os alunos têm de gostar de você, como você promove a escola, isso te dá uma visibilidade que no futuro você vai conseguir explorar. Então, seja um professor de ensino fundamental, seja um professor de ensino médio, participe dos campeonatos, tenha turmas de treinamento, goste de esporte, faça os alunos gostarem de competir. Eu sempre dou um exemplo de uma aluna que a mãe queria, era do ensino médio, que a mãe queria que ela não fizesse educação física, porque ela era muito grande, né? Aquela bem vagarosa, né? E ela queria que eu dispensasse. Não, não vai dispensar, ela vai fazer. Eu ensinei ela a fazer uma coisa, ser pivô de basquete. Como ela era alta, ninguém pegava ela. Ela aprendeu a girar e fazer. Ela passou a adorar esporte, passou a se dedicar, a fazer atividade física, a querer competir, e aí acabou trabalhando numa secretaria de esportes. Então, o papel do professor de educação física é fundamental. O papel do treinador esportivo é fundamental. O papel do gestor esportivo, do gestor de clube, de academia, é fundamental para o desenvolvimento do esporte no país. Então, ter iniciativa. O ponto mais importante, às vezes, eu vejo alguns alunos que não fazem nada, se você não mandar, não faz nada, não se mexe. Gente, é sua carreira, é seu dia a dia. Então, você tem que investir em você mesmo. Você tem que correr atrás, você tem que mostrar a sua cara, você tem que se promover, você tem que fazer propaganda. Não é vergonha nenhuma vender o seu peixe. Você é seu peixe, tem que ser vendido. Então, o maior conselho que eu dou para todo mundo que está assistindo, seja professor ou seja aluno, é justamente esse. Imagine-se como um produto e você tem que vender esse produto da melhor forma possível para as pessoas terem o desejo, a necessidade de contratar e mostrar que você sabe trabalhar bem. Então, esse é o meu conselho para todo mundo. Muito bom. Gente, pois mais uma entrevista, mais um bate-papo muito legal dentro do nosso projeto, né? Muito além da educação física, trazendo, né, essa visão que é muito maior, né, do que simplesmente estar numa quadra ou numa piscina ou num campo de futebol. A nossa área é muito rica, a nossa área tem muitas possibilidades.
E aí vocês têm, assim como outros exemplos que já passaram e que vão passar por esse nosso projeto, vocês têm aí essa visão do Jorge, né, que abraça aí diversas possibilidades dentro da área. Jorge, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pelo bate-papo e a gente continua na luta aqui para tentar despertar nesse pessoalzinho que tá surgindo aí, despertar nessa vontade de trabalhar bastante pelo esporte. Muito obrigado mais uma vez, Jorge. Pessoal, fiquem atentos aí que vem muita coisa boa pela frente, tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado.